as coisas que acontecem lá são muito pessoais. Até porque eu não vi a história inteira, por isso que eu quero voltar. Perfeito. Porque agora eu vou seguir outros personagens. Pode ter outro ponto de vista. Outra Eu achei experiência. essa ideia muito foda, muito foda. E como eu gosto disso, escrevo também, cara, é perfeito. Sim, assim, como entretenimento, né? Você ficou me contando, até fiquei pensando assim, já pensou uma peça interativa de um podcaster que você vai entrando em vários mundos e cada sala... Enfim, assim, a interatividade de uma peça, né? Eu acho que o Sleep No More conseguiu, acima de tudo, uma peça que é vertical, uma peça que você sobe andares, né? Lembra um pouco a Disney com aqueles brinquedos... Piratas do Caribe, você na fila lá vendo uma situação rolando, né? A Disney já faz isso, de a experiência começar na fila e terminar na lojinha onde vende os produtos. E lá é a mesma coisa. E, mano, você nunca esquece isso. Não esquece, cara. Se você trabalha bem o roteiro, faz umas coisas que te mexem na cabeça, que te levam pra pensamentos que todo ser humano tem. Mas você vê que aqui a tentativa é de uma experiência completa também, entendeu? Mas o podcast, ele é, hoje em dia, a plataforma ideal para uma experiência, para a experiência mais completa do Por que a gente audiovisual. gosta tanto de podcast? Porque eu sou fã há um tempo já, não como um produtor de conteúdo, mas como um ouvinte. Eu sempre ouvi podcast ou treinando ou na viagem. Por que você acha que isso agora... Porque a rádio meio que tinha esse papel e morreu, né? É completamente diferente, né? Eu acho que a gente não pode comparar o podcast com a rádio no sentido de que assim, é a nova era do áudio, né? Isso é fato. A gente teve a primeira era de ouro do áudio, a nova era de ouro, né? A gente teve a primeira era de ouro do rádio ali, quando a Hebe fazia suas telenovelas ao vivo com Lima Duarte, antes de serem todos contratados para Tupi, a TV começar e tal. Essa época, aqueles locutores maravilhosos e tal, essa era a primeira época de ouro do áudio. E agora acho que a gente vive a segunda. Que é pré-televisão, né? Que é pré-televisão. Então o áudio tinha um papel muito importante para a sociedade ali, de levar notícias também e tal. Meu pai me conta que todo mundo se reunia em volta do rádio. E ficava ali, Era meio... E o podcast, eu acho que hoje em dia ele é essa nova referência, tá? Mas eu acho que, claro, o grande diferencial entre a rádio e o podcast é que a rádio hoje em dia virou uma coisa muito picotada, muito videoclíptica. Mesmo o timing que se dá, né? A gente estaria aqui conversando de uma maneira diferente. Fala aí, Vilela, estamos aqui agora porque a gente tem que ir um pouco mais rápido também, porque tem que chamar a música. Cara, que legal que você tá aqui, cara. Muito legal, muito legal. legal. Bacana demais, cara. E aqui é 24 horas sem música. A gente não interrompe a música. Você escuta aqui. Não, aqui é música direta. Exatamente. Todas as rádios tem interrupção. Aqui não. Não, aqui é música direta. Exatamente. Então vamos pra música agora, vamos escutar. E no meio da música o cara fala: vocês estão gostando dessa música? Porque agora vem uma sequência de 10 músicas sem intervalo aí, comercial. Cara, fala, música, para de falar. comercial, tudo isso, um tempo diferente, um timing diferente, um público diferente, agora... convenhamos, um público diferente, certo? Mas a rádio voltou agora para ser mais opinativa do que música, né? A rádio começa a ter imagem agora. Começa não, né? Mas muita rádio tem imagem. Hoje em dia tenho acompanhado rádio no YouTube. Né? A Rádio Bandeirantes, eu ligo lá e fico vendo a transmissão pré-jogo, pós-jogo, fico vendo ali. O Pânico tem um ótimo cenário ali também e tal. Então acho que assim... O futebol eu não tenho acompanhado. Os caras estão fazendo isso também? A transmissão do rádio e ir pra tela. Exato. Que louco, cara. Ou seja, você tá vendo o Ulisses Costa narrando, entendeu? O Neto tá fazendo isso também. Isso, na Rádio Craque Neto, né? Ele tem uma rádio agora também e tal. Só que o podcast, ele te permite... Ele é um outro tipo de conversa. Ele não é... Eu não acho que o podcast seja lugar para os radialistas, sabe? Eu acho que podcast é um terreno ainda pouco explorado. Eu tô desde 2018 fazendo o Sistema Solar e lá, assim, bastante tempo Quantos mesmo. Quantos programas você já fez? A gente cumpre o 100º agora. Será que a gente sabe quando que aqui vai pro ar? Em janeiro. Janeiro? Então beleza. Então programa 100. Tá. Tivemos o programa 100 aí com a Sandy, o especial com a Sandy, o programa 100. Muito legal. Sandy. Então, assim, cara... Eu achei que ela nem aceitaria um convite para isso. Foi bastante tempo, assim, de conversas. Trocas, assim, exatamente, esperando um momento certo. O podcast me ensinou muito isso também, cara, a entender que existe um tempo certo pro artista, muitas vezes, sabe? No começo, às vezes, você fica um pouco frustrado, porque a pessoa, às vezes, te responde, não... Olha, março, então, do ano que vem, você me manda lá uma mensagem, não sei o quê. Às vezes a pessoa pode estar te desconversando, mas às vezes a pessoa pode estar falando a verdade, saca? E a gente tem que ter... Eu já me irritei mais com isso, já peguei mais malzinho com esse tipo de coisa e tal, e senti que eu só perco pensando assim, entendeu? Então, às vezes já aconteceu da pessoa nem responder, e você fica, porra, a pessoa... Mas às vezes
caiu num dia de um turbilhão de mensagens. Você não já ficou sem responder uma mensagem, talvez? Pô, eu já vacilei, às vezes esqueci de responder uma mensagem e tal. Claro, que te mostra também um pouco a troca que aquela pessoa quer ter com você, né? O interesse que você desperta naquela pessoa. Porque quando desperta o interesse, no dia a pessoa te responde e tal. Mas com a Sandy, no caso específico, ela sempre me respondeu, porém pedindo para assim, olha, quando eu voltar com o show, quando eu voltar com a turnê, voltar a dar entrevistas. E para ela também tá em movimento, né? Ela é uma pessoa que assim, agora eu estou em movimento. Então agora eu dou entrevista, agora eu não sei. Agora eu tô descansando, agora eu tô mais na minha, né? Você consegue viver por seasons, né? Por temporadas, né? A gente precisa estar no rolê. Que louco, a gente não sai do rolê, né, cara? Mas assim, quem sabe, um dia a gente chega numa... São lugares artísticos que é delicioso estar. Porque são pessoas que têm que se reinventar a cada trabalho mesmo. E tem que respirar também pra após cada trabalho, exatamente, sabe? Aquela turnê gigante que eles fizeram no ano passado e tal. E assim, cara, no podcast também ele veio me ensinando assim a trabalhar mais as relações, né? A Sandy é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde a MTV, 15 anos aí de amizade e tal, de frequentar mesmo a casa deles, assim. É de frequentar a casa? Sim. Então é mais fácil, realmente. Vai estar num ambiente um pouco mais... Mas sabe, ela é justamente aquela pessoa que por mais que você tenha ali, você espera mais. Eu fiquei esperando o projeto caminhar um pouco mais. Claro. Saca? Acho que eu passei a ter uma maturidade até mais do convite mesmo, assim. Não só porque eu conheço aquela pessoa que eu já devo convidá-la. Deixa eu esperar um pouco mais, pegar um ritmo maior. Por exemplo, com a Astrid é uma situação que a Astrid acabou realmente vindo depois que uma outra pessoa veio. Ah, tá. Porque é um pessoal que espera, né? Vamos ver realmente. Aí ela vê, ela fala, poxa, que conversa legal. Às vezes ela é impactada por um conteúdo teu, sabe? Poxa, que pergunta boa que o Vilela fez ali, que legal. Pô, daria uma entrevista pra ele, acho que ia ser da hora também. Porque tem gente que às vezes acha que você só quer pegar algum ganchinho pra fazer um bait, né? E a pessoa, ela tem que topar te dar entrevista, não pelo que o seu programa é, mas por quem você é. Pelo menos a minha busca, ela é muito essa, sabe? Eu quero que a pessoa tenha o interesse a dar a entrevista pra mim. E quem não tiver, que não tenha. Porque aí eu acho que não vai rolar uma entrevista boa também, entendeu? Acho. Já tentei várias pessoas que não me responderam, que não quiseram vir. Né? Acho que ninguém falou abertamente não quero ir, né? Mas a gente percebe assim e tal. E é normal, isso também vai direcionando e vai moldando o teu projeto, né? As pessoas que vão no teu projeto é que moldam o teu projeto, eu acho que acima de tudo. Eu tenho uma linha já editorial que, claro, que ela pode mudar, mas que eu tento, assim, tipo, domingo é um tipo de convidado que eu solto. Terça é sempre comediante e quinta é outro tipo de conteúdo. Para o pessoal meio que se acostumar. Mesmo que não saiba isso, mas que se acostume com isso. O Joe Rogan tem um pouco essa programação. Tem. Ele tem uma coisa do esporte, né? Das lutas, né? Cara, na verdade eu tô no podcast por causa das lutas. É mesmo? Por causa do Conor McGregor, que eu acabei fazendo o podcast indiretamente, obviamente, mas assim, através do Conor eu acabei pesquisando muitos treinamentos do Conor e os mestres dele, e do Portal, que é um israelense que dá os treinos de movimento pro Conor McGregor. E esses caras todos iam no Joe Rogan. Então, foi buscando, cara, treinos e visões diferentes de vida saudável e luta e tal, que eu gosto muito, pratico. Que eu acabei me conectando com o podcast, assim. E o Joe Rogan tem um dia que ele faz de luta só, assim. É um negócio só com o UFC, que ele recebe o Ed Bravo também, que é um lutador de jiu-jitsu fudido ali. Então ele tem ali a programação. Você sabe que na sexta-feira, eu não sei exatamente o dia que é, eles vão estar falando de luta, de UFC. E é sempre o mesmo trio. E eu caí no Joe Rogan pela comédia, olha que louco. Olha. Eu conhecendo ele como comediante... Quem? Você lembra? Ah, tá. Não, ele é especial dele no Netflix, essas coisas. Tem um podcast também? Vamos ver.